Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Estavam bem equivocados com respeito àquilo que Jesus falou, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tem alguma coisa de circuncisão aí? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Tem circuncisão aí? Não tem. Mas aqui havia uma situação complicada. No início da vida da igreja, quando Jesus entrou dentro dos discípulos como Espírito, e todos os discípulos se tornaram a sua igreja, o seu corpo, o seu reino. Qual era o problema? Que esses 12 apóstolos, eles eram judeus. E no judaísmo, eles tinham aprendido que todo homem, no 8º dia do seu nascimento, deveria ser circuncidado, que Deus estabeleceu esta aliança, essa lei com Abraão. Só que quando o Senhor Jesus veio, essa circuncisão agora é no espírito, no coração, não é mais na carne. Mas eles estavam fixos nessa questão da tradição judaica. E os judeus que eram circuncidados rejeitavam os gentios que não eram circuncidados e que criam também no Senhor Jesus. Então aqui faltou a visão celestial do reino de Deus dado pelo próprio Senhor Jesus. Isso aqui se tornou um problema muito sério na igreja. E poucos dos apóstolos conseguiram se libertar dessa tradição. Dos 12 citados na Bíblia, o apóstolo João é um que parece que não se envolveu muito com esse negócio aí. Os outros todos se envolveram e se tornaram um entrave para a multiplicação da igreja no início da pregação do Evangelho por causa dessa tradição. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, por quê? Porque Paulo tinha ganhado a visão do Senhor de que a circuncisão não era na carne, era no espírito, e que nem todo judeu circuncidado na carne era verdadeiro judeu. No meio deles havia todo tipo de podridão, até de ateus, de invocadores de espíritos imundos, de demônios, e eram circuncidados. De que valia aquela circuncisão na carne? Nada, eram idólatras, judeus. Então, Paulo e Barnabé, não tendo pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Então o negócio estava tão complicado que eles precisaram de fazer uma reunião dos apóstolos para decidirem com respeito à circuncisão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Só que Paulo não impunha para os gentios que criam no Senhor a circuncisão. Paulo estava claro da visão, da revelação do Senhor, de que a circuncisão era no Espírito. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Por que Deus tinha feito tantas maravilhas por meio desses, Paulo e Barnabé? Porque eles não estavam fixos na tradição. Mas os irmãos em Jerusalém, que também eram a igreja, o corpo de Cristo, tinham esse entrave da questão da circuncisão, das tradições da lei judaica, porque eles pegaram a palavra de Deus e fizeram uma religião para si. Alguns, porém, da seita dos fariseus, está vendo? Que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O único que conseguiu cumprir a lei? Jesus, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Porque se nós infringirmos uma vírgula, um tio da lei, nós já quebramos toda a lei.
Isso diz respeito a todas as coisas, circuncisão, sábado, festas. Você consegue guardar a lei? O Senhor, quando ele veio, ele elevou a lei. Se você olhar para uma pessoa com intenção impura, você já pecou contra ela, você nem cometeu o ato em si. Então a lei, quem pode cumprir a lei? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E olha o que aconteceu. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então você vê que Pedro estava claro que Deus tinha chamado ele para levar o evangelho para os gentios. E aqui ele vai falar contra a circuncisão, mas ele não conseguiu se libertar. Tanto é que Deus enviou Paulo novamente para os gentios e Pedro ficou parado naquilo que ele conseguiu chegar. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Como que eles receberam o Espírito Santo se não eram circuncidados? Então, para você ver que não tem nada a ver a questão da circuncisão com o Espírito Santo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você vai receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. Quando você crê e recebe ele entra em você e você é salvo. Tem alguma coisa a ver com alguma tradição religiosa? Circuncisão, alguma outra coisa? Não. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Então, o que é a circuncisão? A fé. Quando você crê e recebe o Senhor, ele entra dentro de você, dentro de mim, e o nosso espírito, ele é circuncidado. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? O que Pedro estava falando? Olha, eu não cumpro a lei, vocês não cumprem a lei, ninguém cumpre a lei, porque nós somos homens pecadores. Nós não conseguimos suportar a tradição de andar só um certo limite no sábado. O Senhor mesmo não falou que se cair um animal dentro de um poço num dia de sábado, você não vai tirar? Se você tirar, você quebrou a lei. Então você vê que nós somos incapazes. E os gentios não tem nada a ver com a lei. Eles creram no Senhor, agora fazem parte do mesmo povo que nós fazemos. Porque agora o povo de Deus não é questão de judeu, o povo de Deus é questão de igreja. Todos os que crerem receber o Senhor são a igreja, um corpo, um reino de Deus. E Pedro estava aqui no meio da discussão calorosa. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Pedro estava claro da salvação. Salvação é pela graça, pela fé, de graça. Não é por mérito, não é por sacrifício nenhum de ninguém. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então aqui o Espírito Santo estava dando testemunho por boca de Paulo e Barnabé e Pedro, de que a circuncisão tinha terminado da questão da carne, que não era uma questão de marca na carne, de que adiantava ter uma marca na carne da circuncisão e ser adúltero, ser ladrão, ser mentiroso, ser fornicador, ser idólatra, ser invocador de demônios, nada. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Agora vem Tiago. O Tiago, ele é alguém que defendia ferrenhamente a lei. E aqui ele vai dar uma sugestão e vai ser acatado pelos irmãos. Mas não era algo ainda direcionado pelo Espírito, porque ele mudou um pouco a questão. Ele tentou aqui fazer uma conciliação entre os da circuncisão e os da não circuncisão na igreja, no corpo de Cristo. Simão, que é Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Que povo é esse? É a igreja, a qual o Tiago também fazia parte. E com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito. Aí o Tiago conhecia o Antigo Testamento, ele estudava a Bíblia.
Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então ele está usando os profetas para dar testemunho da igreja. Então Tiago está reconhecendo que o reino de Deus não era o reino judaico, político judaico, mas era espiritual, era todo o povo que servisse a Deus. Porque naquele momento o reino judaico estava sujeito ao Império Romano. Eles não eram um povo independente, como eles foram no princípio, quando Deus levou eles para a boa terra de Canaã. E agora eles só não foram restaurados porque eles não receberam o Senhor, os judeus. Alguns judeus só creram que eram os apóstolos. E Deus ainda trouxe a maldição sobre os judeus porque eles falaram diante de Pilatos: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem. Que homem que era? Jesus Cristo, Deus da glória, vestido de carne. E no ano 70, já está pertinho aqui, depois que já está se aproximando do ano 70 aqui, foi tudo destruído, o templo e todo o império judaico. E quando que eles foram restaurados? Agora nos nossos dias, quase 2000 anos depois, 1948. Os judeus voltaram para sua pátria, restauraram seu país, a cidade de Jerusalém. O que está faltando? O templo de novo, porque ele será restaurado. E até hoje esses judeus que não creram no Senhor praticam a circuncisão. E alguns deles são verdadeiros judeus, guardam os mandamentos de Deus, procuram guardar toda a lei de Deus. E esses crerão no Senhor no último dia da grande tribulação, na guerra do Armagedão. E farão parte do mesmo povo que nós fazemos. E Tiago está explicando que estava escrito isso nos profetas. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Então Tiago está relatando aquilo que o Senhor havia dito para Davi, que todo aquele que invocasse o nome dele faria parte do povo dele, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que nada se deve perturbar, o que é isso? Obrigar eles a fazerem a circuncisão dentre os gentios que se convertem a Deus. Está vendo que Tiago estava esclarecido aqui da revelação da economia de Deus, do propósito de Deus. Mas vamos fazer o seguinte: vamos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. É a primeira sugestão dele. Vamos deixar a circuncisão de lado. Eles não praticando idolatria, está tudo bem. Prostituição e não comer do que é sufocado com sangue. Animal que não foi imolado e não foi derramado sangue sobre a terra. O que é isso aí? Faz tudo parte da lei. Não faz muita diferença essas coisas aqui com respeito à circuncisão. Só que eles guardavam a circuncisão e essas coisas eles deixavam passar. Judeus que eram invocadores de demônios, que eram prostitutos, adúlteros, que comiam carne sufocada, que eram idólatras, eles passavam a mão na cabeça. Se é circuncidado, está tudo bem. Então o Tiago fez um acordo. Vamos deixar passar a circuncisão e vamos fazer uma carta para que eles guardem essas coisas da lei. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue em cada sábado é lido nas sinagogas. Quer dizer, então durante todo o tempo da história, eles continuaram lendo e estudando a Bíblia, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreverem o seguinte, aí, a decisão da reunião. Os apóstolos, os anciãos, os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Vocês têm bastante saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Então o Tiago estava encabeçando os apóstolos aqui. Ele que determinava o veredito. Não é algo muito da unção, né? Levar os irmãos a seguir o Espírito.
Todo mundo estava seguindo o que o Tiago estava falando, não o Espírito que estava dentro de cada um. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quem vive no Espírito não vive pecando. Quem vive em comunhão com Deus, orando e na palavra, ele não vive se prostituindo. Não é idólatra. Alguém que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia todo dia e que ora e fala com Deus, mesmo que ele nasceu num lar católico idólatra, ele nunca mais vai ser idólatra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, alguém que vive na comunhão do Espírito e da palavra, ele não precisa de ordenanças para não pecar, porque ele já não vai pecar, já é natural. Agora, alguém que se tem a vida de Deus e ele não vive na palavra, ele vive pecando. É a lei da vida, é a lei do Espírito. Qual que era a carta? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não se envolvam com nenhum tipo de idolatria, porque é a pior abominação que existe na Bíblia. É verdade. Mas alguém que conhece o Senhor Jesus, ele não tem dificuldade de abandonar o sistema de idolatria. E do sangue, não como sangue, porque o sangue é a vida. Da carne sufocada, tem que sangrar o animal para comer. Da fornicação, que é todas as coisas ligadas à prostituição, adultério. Alguém que vive no Espírito, ele não vive nessa prática, ele não precisa dessa recomendação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, deixa a circuncisão de lado, beleza? Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, juntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Puxa, até que enfim estamos livres da circuncisão, nós não vamos ter que passar pela cirurgia de fimose. Sem anestesia e com pedra. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem Silas ficar ali. Silas viu que Paulo não vivia debaixo do jugo da lei. Ele já tinha crescido e amadurecido um pouco mais no espírito. E ele não ensinava as coisas da lei para os gentios, ele ensinava a fé e viver pela unção. Porque quem vive pela unção, que é Cristo dentro de si, ele não precisa de regras. Ele já vive no Espírito. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Aí, ó, estão pastoreando. Pastor é aquele que fala e que volta para ter comunhão com as pessoas. Não é quem tem título. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. O Silas falou assim, vamos levar o Marcos também, o João Marcos? Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra, porque o João Marcos era o mais jovem dos apóstolos. Ele não suportou as aflições no início. Aí teve uma briga, de novo, agora entre esses quatro. Não era mais com respeito à circuncisão, aquelas coisas da lei. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. O Barnabé levou o jovem João Marcos para fazer a obra de pregação. E o Paulo rejeitou porque ele tinha dado trabalho no começo. Mas depois, lá na frente, Paulo reconhece e fala assim, fala para o João Marcos vir ajudar a gente, eu estava equivocado. Eu tinha que ter dado outra oportunidade para o João Marcos, para ele poder crescer e amadurecer na fé.
eu errei. Paulo reconhece isso lá na frente. Mas Silas foi mais feliz porque foi com Paulo. E quando ele foi com Paulo, ele se libertou da tradição religiosa, o Silas. Não só com respeito à circuncisão, mas até com respeito à carta que ele mesmo veio trazer para os gentios. Ele viu que quem vivia no Espírito em comunhão com Deus, que é Espírito dentro do Espírito do homem, ele não precisa da tradição da lei. Vamos falar isso com Deus? Senhor Jesus, te adoramos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está dentro de nós. O teu Espírito Santo, que é a vida, que é o Criador, entrou em nós. Hoje, Senhor, nós queremos ser guiados pela unção, pela tua pessoa dentro de nós. Com certeza, Senhor, nós não precisamos nos preocupar em guardar tradições da lei, seja ela qual for. Porque se nós vivermos em comunhão com o Senhor, na palavra, o Senhor não vai permitir que nós pequemos contra o Senhor. Por isso nós queremos ser enchidos pela tua pessoa, pelo teu Espírito. Liberta-nos, Senhor, das coisas malignas, mundanas que o diabo colocou dentro de nós, principalmente na nossa mente. Nos faz vencedores em ti. Nos ensina, Senhor, a te seguirmos por onde quer que o Senhor vá. Nós também queremos ser enviados por ti todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a te vivermos cada dia da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Que Deus se lembre de nós nesse dia e vamos viver na unção. Unção é Deus, que é Jesus Cristo encarnado, que morreu, que ressuscitou e que hoje está dentro dos que creram. Isto é unção, é a presença dele dentro de nós. Quanto mais nós conversarmos com ele, mais nós vamos conhecê-lo. Quanto mais nós lermos a palavra, mais luz ele vai nos dar com respeito à vida, à unção e à verdade. Vamos seguir o Senhor Jesus por onde quer que vá? Com certeza você não vai viver pecando e você vai se libertar dos seus pecados. Independente da tradição da lei, seja ela qual for, circuncisão, idolatria, sangue, seja o que for. Que o Senhor possa nos ajudar a viver na presença dele. Glória a Deus. Amém?